Olá, querido amigo, querida amiga. Nós vamos nesse momento fazer um estudo breve sobre a volta de Jesus. E no Mateus capítulo 24, verso 36, no seu sermão profético, Cristo disse o seguinte: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Cristo nesse texto está nos dizendo que ninguém sabe o dia e a hora da sua vinda. Algumas pessoas tentaram marcar a data para a volta de Cristo durante a história e fracassaram. Porque Cristo disse que o dia e a hora ninguém sabe, o dia e a hora de sua vinda. Mas, embora não saibamos o dia e a hora da volta de Cristo, ele deixou alguns sinais que antecederiam sua vinda. E nesse estudo, antes de estudarmos propriamente sobre como será a volta de Cristo, nós vamos estudar um pouco acerca desses sinais que antecedem a sua volta. Aqui em Mateus capítulo 24, verso 7, nós vemos alguns sinais da volta de Cristo. Porém, vamos estudar primeiro o sinal da natureza. Como é que estaria a natureza um pouco antes da volta de Cristo? Diz o verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aqui eu quero destacar o terremoto. Cristo estava dizendo no seu sermão profético que o mundo natural estaria revoltado, que haveria terremotos em vários lugares. E desde 1755, quando houve um grande terremoto, como um sinal do cumprimento da profecia das 1260 anos de Daniel 7:25, de lá para cá, os terremotos têm sido mais constantes, com um intervalo mais curto de um para o outro. E assim Cristo disse que haveria terremotos em vários lugares. E de 1755 para cá, vemos que os terremotos têm sido mais constantes e mais próximos um do outro, como sinal no mundo natural de que a volta de Cristo Jesus estava próxima. Cristo disse que o mundo natural estaria revoltado em Mateus 25, Mateus 21, verso 25, nós vemos que ele disse que haveria sinal no sol, na lua e nas estrelas. E aqui em Mateus 24, verso 29, ele diz quais seriam esses sinais. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Além dos terremotos, Cristo disse que o sol escureceria, e a lua não daria sua claridade, e as estrelas cairiam do firmamento. Isso aqui teve um acontecimento muito notável no ano de 1780. No ano de 1780, o sol escureceu às 10 horas da manhã. E o fato do sol escurecer ficou um dia inteiro escuro. À noite do mesmo dia, a lua não deu sua claridade. Em 1780, aconteceu esse fato histórico, como sinal da volta de Cristo Jesus, de que o sol escureceu e a lua não deu a sua claridade, pois a lua reflete a luz do sol e, portanto, o sol escurecendo também impediu a lua de dar a sua claridade. Esse acontecimento marcou também o fim da profecia de 1260 anos de perseguição, porque a Bíblia diz que foi logo em seguida a tribulação da Idade Média, de 568 a 1798. Esses sinais marcaram o final da profecia. E as estrelas caíram do firmamento, e esse acontecimento foi relatado pela história em 1833, a queda das estrelas, marcando também como fim a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, as 2300 tardes e manhãs, que assinalaram o início do tempo do fim, que antecederia a volta de Cristo Jesus. As estrelas do céu caíram, o sol escureceu e a lua não deu sua claridade. Contudo, um pouco antes da volta de Cristo Jesus, de acordo com Apocalipse, capítulo 6, nós vamos ver no próximo estudo isso, diz que isso também sucederá novamente, porque a profecia ela se cumpre de maneira progressiva. O que aconteceu no passado há também de acontecer no futuro, porque Cristo disse que isso é um sinal da sua segunda vinda. Esses são os sinais, alguns dos sinais da natureza
que Cristo disse que antecederia a sua volta. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, nós vemos alguns sinais agora, só que na sociedade. Como é que estaria a sociedade pouco antes da volta de Cristo Jesus? Diz 2 Timóteo 3, verso 1, Paulo diz o seguinte: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A primeira coisa que Paulo nos alerta é que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. De acordo com a profecia, os últimos dias se iniciaram ali em 1798. O tempo do fim, os últimos dias, teve início ali, através desses sinais que marcaram o tempo do fim e a brevidade da volta de Cristo. E vemos como é que estaria a sociedade nesse tempo. Diz o verso 2: Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, a mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então a gente vê aqui alguns sinais no mundo social que o apóstolo Paulo fala. Eu quero destacar 3 aqui. Paulo fala que nos últimos dias seriam tempos difíceis, que os homens seriam egoístas, avarentos e mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nós vemos que hoje o mundo gira sob 3 pilares: sexo, poder e dinheiro. E nós vemos no egoísmo, na avareza e nos amigos dos prazeres o cumprimento desta profecia. Egoístas são aqueles que têm buscado o poder, pessoas que têm brigado por causa do poder, e hoje a luta humana, o ódio de um ser humano para com o outro é a busca do poder, de querer ser requisitado, de querer ser visto e reconhecido pelo homem. A avareza também, que é o dinheiro. Vimos o poder, que é o egoísmo, e o dinheiro, que é o avarento, aquele que ama o dinheiro. E hoje as pessoas têm buscado no dinheiro a sua felicidade. A avareza tem tomado conta de muitas pessoas. E aqui também, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Vemos pessoas hoje satisfazendo seus apetites de maneira sexual, na glutonaria também, com comida, fast food para todo lado, com seus prazeres, estão deteriorando o seu próprio corpo. E hoje as pessoas estão mais amigas dos prazeres, além de outros que vemos aqui como desobedientes aos pais, como ingratos, irreverentes, implacáveis, sem domínio de si, inimigos do bem. E diversas partes desse texto nós vemos o cumprimento na sociedade, no mundo contemporâneo. As pessoas têm buscado ser amiga mais do prazer do que amigos de Deus. E a Bíblia diz, é claro em nos dizer, Jesus dizendo isso num sermão profético, que as pessoas no tempo dele estariam como na época de Noé, comendo, bebendo, casando e dando isso em casamento, também como na época de Ló, comprando e vendendo. Não há nada de errado com tudo isso. Porém, Jesus está alertando-nos de que as pessoas estariam, um pouco antes da sua vinda, tão bituladas nessas coisas que aquele dia da sua vinda pegaria elas de surpresa. Não há nada de errado em comer, beber, em casar, em comprar e vender. Porém, quando nós nos bitulamos nisso, quando nós colocamos nisso o coração e a volta de Cristo Jesus se torna para nós algo de chacota, a volta de Cristo Jesus nos pegará de surpresa e naquele grande dia nós buscaremos nos esconder se nós não estivermos alertas para os sinais que têm se cumprido, que antecedem a volta de nosso Salvador. E aqui vemos, de fato, os sinais no mundo social que têm se cumprido de uma maneira muito eficaz. Ainda falando a respeito do mundo social, Cristo disse: quando ouvires falar de guerras e revoluções, e hoje em dia vemos diversas guerras de país contra o outro e revoluções, não vos assusteis, Cristo diz, pois é necessário que primeiro aconteçam tais coisas, mas não será logo, ou seja, o fim não será logo. Então Cristo disse que tudo isso aconteceria, porém o fim não seria logo. E ele diz no verso 10, então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá terremotos, mas também epidemias e fome em diversos lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Vemos aqui, eu quero destacar no verso 10 algo muito importante. Além de ter revoluções, nação se levantando contra a nação, Cristo disse que ainda não seria o fim. Mas Cristo disse que haveria dentre essas coisas epidemias. Vemos hoje diversas epidemias surgindo,
Vemos uma mais recente agora, que é o coronavírus. O coronavírus não é o fim ainda, porque Cristo disse que essas coisas ainda não seriam o fim não viria logo por causa dessas coisas. Isso é um sinal da vinda, mas não é o sinal do fim. É um sinal da segunda vinda, um dos sinais. Mas além das epidemias, Cristo disse que haveria fome em diversos lugares. E por que haveria essas fomes? Por causa da desigualdade social que há no mundo. Tiago, capítulo 5, do 1 ao 6, nos fala da desigualdade. Uns têm dinheiro demais, outros têm de menos, e assim a fome também tem imperado no mundo contemporâneo. Esses são alguns sinais do mundo social antes da volta de Cristo Jesus. Cristo também fala a respeito do mundo religioso. Como é que estaria o mundo religioso um pouco antes da sua volta? Ele diz no verso 4: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Cristo nesse texto está falando que no mundo religioso haveria diversos homens vindo no nome dele, enganando diversas pessoas, falando no nome de Cristo, falando bonito, porém negando o poder do evangelho, exaltando ao homem ao invés de Cristo Jesus. E esses homens com pele de cordeiro, mas por dentro sendo lobo, estariam enganando a muitos pela pregação do evangelho falso. Aqui em Mateus 24, verso 24, nós vemos como esses falsos profetas enganam. Diz o texto: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, esses falsos profetas, eles enganam através de sinais e prodígios. Além de falarem bonito, eloquentemente, eles operam milagres e prodígios enganando as pessoas. Infelizmente, nós temos visto isto no mundo religioso. Nós temos visto pessoas indo à igreja somente atrás de um milagre. Pessoas indo à igreja para ver um teatro de um demônio sendo expulso. Pessoas indo à igreja em busca de prosperidade material. E a Bíblia é clara em nos dizer que se a nossa esperança em Cristo se limita somente para essa terra, nós somos os mais dignos de misericórdia. E Cristo está nos alertando que no mundo religioso haveria homens operando grandes sinais e prodígios e enganando até mesmo os próprios eleitos. O sinal, o milagre e os prodígios, eu não estou dizendo que os milagres não estão na Bíblia, sim, milagres de Cristo fez diversos milagres. Porém, nos últimos dias, o milagre não é uma base para uma fé madura, e sim a palavra de Deus deve ser baseada na nossa fé. Os sinais e prodígios, eles são importantes, mas através de sinais e prodígios, a Bíblia fala que esses falsos profetas enganariam a muitos, dizendo no nome de Cristo. Esse é o sinal no mundo religioso que Cristo diz que antecederia um pouco a sua volta. Um pouco antes da sua volta, isso aconteceria. Aqui vemos um alerta que Cristo nos dá, o último texto, em Lucas 21, ele terminando seu sermão profético, ele disse, no verso 34, Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então Cristo nos diz que nós devemos vigiar, que nós devemos estar alerta para que o nosso coração não fique sobrecarregado com a orgia, os prazeres deste mundo, com a embriaguez, com as preocupações deste mundo, a ansiedade, de modo que o dia da sua vinda nos pegue de surpresa. Pois ele diz, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a terra. Ou seja, o dia da volta de Cristo há de vir sobre todos que habitam nessa terra. E o verso 36 ele termina, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Neste texto nós vimos que Cristo nos chama a vigiar a todo tempo, orando, para que possamos naquele grande dia estar de pé. O último sinal e o mais importante da volta de Cristo Jesus é de que o Evangelho seria pregado, de acordo com Mateus capítulo 24, verso 14, seria pregado em todo o mundo, e então viria o fim. O Evangelho tem sido pregado, e a volta de Cristo Jesus tem sido abreviada pelos seus filhos que estão ao redor do mundo pregando o Evangelho. Que possamos estar alerta, vigiar a todo tempo, pregando a mensagem de Deus e apressando o dia da bendita esperança da volta de Cristo Jesus. Esses foram alguns sinais para nos alertar
de que aquele grande dia está muito próximo. Que Deus os abençoe e os guarde. Amém.